Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de Química Orgânica. Provavelmente vocês já ouviram falar ou até mesmo já utilizaram como removedor de esmalte um composto popularmente conhecido como acetona, certo? E cinnamaldeído. Certamente vocês conhecem, mas não por esse nome. Afinal, cinnamaldeído é o nome do composto responsável pelo aroma e pelo sabor da canela, extremamente utilizada em pratos da nossa culinária e muito presente no nosso cotidiano. Agora, eu acredito que o assunto da videoaula está bem explícito, não é mesmo? Pois bem, a seguir iremos explorar os grupos funcionais aos quais pertencem a canela e a acetona, que são eles os aldeídos e a acetona. Bom, nessa primeira parte da videoaula nós falaremos apenas sobre os aldeídos e futuramente falaremos apenas sobre cetonas. Os aldeídos, eles são compostos orgânicos que possuem em sua estrutura o grupo carbonila ligado a um hidrogênio, ou seja, C-O. O grupo carbonila estará em um carbono primário da cadeia, ou seja, ele sempre estará em uma extremidade da cadeia. Quanto às características dos aldeídos, elas são substâncias extremamente reativas, apresentam densidade menor que a da água e o seu estado físico vai depender da quantidade de carbonos presente em sua estrutura. Os aldeídos que possuem até 2 carbonos, por exemplo, são gases. Em sua maioria, eles apresentam odores agradáveis. As suas moléculas são polares e apresentam fácil combustibilidade, ou seja, queimam facilmente. Nomenclatura dos aldeídos. A nomenclatura oficial dos aldeídos segue as regras estabelecidas pela IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, para os hidrocarbonetos, porém com a terminação AL, ou seja, vai ser formada da seguinte maneira: o prefixo, quantidade de carbonos, mais o infixo, que é o tipo de ligação, mais o sufixo, que vai ser o AL. Visto que o grupo funcional dos aldeídos sempre vem nas extremidades, não é necessário numerar sua localização na cadeia principal. Exemplos: metanal vai iniciar com a sigla MET, que significa que é um carbono, o AN, que vai dizer o tipo de ligação, que vai ser o infixo, e termina com AL, que é o sufixo, metanal. E assim por diante, etanal ou propanal e por aí vai. Mas afinal, onde podemos encontrar os aldeídos? Os aldeídos, eles são compostos encontrados na natureza nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, nas flores, frutas, medicamentos, cosméticos, dentre outros. Os aldeídos, eles também são presentes na produção de perfumes, de plásticos, na produção de espelhos, desinfetantes, resinas e de inseticidas. Eles também são presentes na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia e também são utilizados como solvente industrial. Entre os exemplos de aldeídos, o aldeído que possui maior aplicação prática é o metanal, também chamado de formaldeído ou ácido fórmico. A sua estrutura está representada a seguir. O segundo aldeído mais utilizado no cotidiano é o etanal, também denominado de aldeído acético ou acetaldeído. O benzaldeído é o último exemplo que vamos citar. Ele é usado em indústrias de corantes e de perfumes, bem como na preparação do ácido benzoico. Propriedades físicas dos aldeídos. Os aldeídos apresentam somente 1 ou 2 átomos de carbono em sua cadeia e são encontrados na fase gasosa, temperatura ali de ambiente de 25 graus Celsius. Já os aldeídos que vão apresentar de 3 a 11 átomos assim, de carbono em sua cadeia são encontrados na fase líquida. Os demais aldeídos eles são encontrados na fase sólida a temperatura ambiente. Os aldeídos eles possuem uma densidade menor do que da água, menor que 1 grama por centímetro cúbico, e aqueles que mais simples são muito solúveis em água ou em alguns solventes apolares. De forma geral, os aldeídos eles vão apresentar odores penetrantes e desagradáveis. Porém, à medida que a massa molecular da cadeia carbônica aumenta, esses odores tendem a se tornar mais fracos e até se tornarem mais agradáveis. Alguns deles, em especial, os aldeídos aromáticos, são aplicados em perfumarias. Devido à presença do grupo carbonila, os aldeídos apresentam considerável polaridade e, portanto, possuem temperaturas na ebulição mais altas do que outros compostos de pesos moleculares semelhantes, como os dos éteres. No entanto, a temperatura da ebulição dos aldeídos vai ser mais baixa do que a do álcool correspondente, já que os aldeídos não formam ligação de hidrogênio entre si. Agora que a gente já viu bastante conteúdo sobre os aldeídos, vamos resolver uma questão? Essa questão é adaptada da PUC de Campinas e o enunciado diz o seguinte: a seguir estão representadas 2 fórmulas de poluentes encontrados no ar, provenientes de automóveis que utilizam o etanol como combustível, o etanal e o metanal, respectivamente. Ambas as substâncias apresentam a função orgânica. Daí temos as alternativas de A a E e as 2 estruturas. Se nós formos analisar bem as estruturas, nós percebemos que aqui no final da cadeia de cada uma, nós possuímos um carbono
com a dupla ligação ligado ao oxigênio e um carbono também ligado a um hidrogênio. Isso acontece nas duas estruturas. Além disso, tanto o oxigênio como o hidrogênio estão ligados a um carbono primário. Ou seja, a alternativa correta é a letra C, como a gente viu, né? Um aldeído. Agora que já conhecemos bem os aldeídos, vamos aprender um pouco sobre o grupo cetona. As cetonas também são compostos que possuem em sua estrutura o grupo funcional carbonilo, o C-O, mas ele sempre estará ligado a um carbono secundário, ou seja, esse grupo vem entre dois carbonos. Isso quer dizer que apenas existem cetonas com 3 ou mais átomos de carbono, e que o grupo carbonila nunca virá em um átomo da extremidade da cadeia. As características das cetonas. O grupo funcional da cetona tem como característica principal a presença de um carbono secundário conectado por dupla ligação a um oxigênio e é bem semelhante ao grupo aldeído, que tem em seus compostos a carbonila na extremidade da cadeia. São compostos inflamáveis, reativos e nelas características como densidade e solubilidade variam conforme o tamanho da cadeia carbônica. Bem, quanto à nomenclatura das cetonas, assim como nos aldeídos, as cetonas seguem o mesmo modelo de nomenclatura da IUPAC. Porém, a terminação das cetonas é em ONA, O-N-A. Então, isso seria prefixo, ele representa a quantidade de carbonos, mais o infixo, que seria o tipo de ligação, mais o sufixo, né, que é o ONA. E como exemplo, nós podemos ter essa estrutura, C3H6O, que escrito seria o prefixo pro, o infixo an e o sufixo ona, que seria a propanona. E em alguns casos é necessário realizar a numeração da cadeia, sempre começando da extremidade mais próxima do grupo carbonila. E se houverem saturações ou ramificação ao longo da cadeia, também é necessário indicar o número do carbono em que estão ocorrendo. Onde podemos encontrar as cetonas? Bem, as cetonas são aplicadas industrialmente como solventes para tintas, esmaltes, vernizes e também para o processo de extração de óleos naturais de sementes. As plantas que são utilizadas nesse procedimento são a soja, o girassol e o amendoim. Além disso, cetonas também podem ser encontradas em frutos e flores, o odor da violeta, por exemplo. Geralmente, estão em estado líquido e possuem um cheiro agradável, sendo muitas vezes utilizadas na fabricação de perfumes e alimentos. Exemplos de cetonas. Como principal exemplo de cetona, eu trago a propanona, a acetona. Ele é o menor composto da função cetona, é utilizado como removedor e solvente de esmaltes. Encontra-se em condições normais de temperatura e pressão na fórmula líquida. É uma substância inflamável, volátil, solúvel em água e ela é obtida por meio da desidrogenação do isopropanol. Outro exemplo clássico é a butanona, que é o segundo menor composto da função cetona. É utilizado como solvente industrial, vai possuir um odor doce e é um composto isômero do butiraldeído. É um solvente aplicável a várias substâncias como tintas, vernizes, cola e é utilizado em indústrias textis na fabricação de borracha sintética. Agora vamos ver um pouco sobre as propriedades físicas das cetonas. Bom, o grupo carbonila ele é polar. E isso permite as interações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. Por esse motivo, os pontos de fusão e ebulição são mais altos do que os dos hidrocarbonetos de tamanho semelhante. Porém, as cetonas elas não conseguem fazer ligação de hidrogênio entre elas, e por isso, os álcoois de mesmo tamanho possuem pontos de fusão e ebulição maiores. O ponto de fusão e ponto de ebulição das moléculas mudam conforme o tamanho da cadeia carbônica. Por serem ligadas pela força de interação de polo-dipolo, as moléculas de cetona não precisam necessariamente de tanta energia para serem desconectadas, consequentemente, o ponto de ebulição não será tão alto. As cetonas com até 10 átomos de carbono apresentam-se em estado líquido e são menos densas que a água em condição ambiente. As demais são sólidas. A propanona, por exemplo, como já falamos, a famosa acetona, é a menor molécula da função cetona e ela tem ponto de ebulição de 53 graus Celsius, ou seja, pouco maior que a temperatura ambiente, que explica a volatilidade do composto, a facilidade que a acetona tem de passar do estado líquido para o gasoso. Quanto à solubilidade, a carbonila, por ser de caráter polar, permite a solubilidade das cetonas em outros solventes polares, como a água, por exemplo, que eu já citei anteriormente. Além disso, as cetonas são capazes de fazer ligações de hidrogênio com moléculas de água, que se torna um fator para aumentar a solubilidade desses compostos nessa substância. No entanto, conforme a cadeia vai aumentando, o caráter apolar das cadeias carbônicas vai se tornando mais significativo, diminuindo a solubilidade desses compostos em solventes polares. Ou seja, quanto maior o número de carbonos do composto, menos solúvel ele será em água e mais solúvel ele será em solventes orgânicos. As cetonas líquidas, elas são parcialmente solúveis em água e a propanona é totalmente solúvel, por exemplo. Já as cetonas sólidas, elas são insolúveis.
Então, podemos dizer que os compostos da função cetona, eles são levemente polares devido à diferença de eletronegatividade provocada pelo oxigênio. Eles também são substâncias incolores e inflamáveis. Reação de oxidação de aldeídos e cetonas. Em contato com alguns agentes oxidantes, os aldeídos sofrem oxidações a ácidos carboxílicos, mas as cetonas não oxidam. Quando esses dois tipos de compostos são expostos a agentes oxidantes, somente os aldeídos reagem. Isso ocorre porque o carbono ligado ao oxigênio da carbonila adquire caráter positivo, visto que o oxigênio é mais eletronegativo e atrai mais fortemente os elétrons da ligação química. Assim, um oxigênio nascente que estiver no meio irá atacar esse carbono, colocando-se exatamente entre a ligação carbono-hidrogênio. No caso dos aldeídos, forma-se um composto do grupo dos ácidos carboxílicos, e no caso das cetonas, não há reação, porque seu carbono da carbonila não está ligado a nenhum hidrogênio. Desse modo, é muito comum em laboratório realizar reações de oxidação para identificar se determinada substância é um aldeído ou uma cetona. Bom, agora para praticar um pouco sobre o que foi exposto sobre as cetonas, trouxe aqui uma questão. Essa questão é da Universidade Católica de Salvador, Bahia, que diz: a cetona é um composto carbonílico com 3 átomos de carbono e cadeia saturada. Sua fórmula molecular é: alternativa A, C3H6O, B, C3H7O, alternativa C, C3H8O, alternativa D, C3H8O2, alternativa E, C3H8O3. Bem, se você prestou atenção quando eu estava explanando sobre alguns exemplos das cetonas, e você analisou bem ali a fórmula e estrutura do propanona, você percebeu que a propanona em sua estrutura vai existir 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Sendo assim, fazendo essa análise dessa estrutura, vamos perceber que a alternativa que corresponde à resposta correta dessa questão é a alternativa A. Esse composto é a propanona, ou seja, a alternativa A, C3H6O. Bem, e aqui concluímos a nossa videoaula. Esperamos que através dela vocês tenham adquirido conhecimento suficiente sobre os grupos funcionais aldeído e cetona. Obrigado por sua atenção. Tchau!